E aí, pessoal, tudo bem? Por que que o experimento do Michelson-Morley ele dava um resultado nulo? Por que que a gente fala isso, né? É, isso foi uma questão que incomodou algumas das melhores mentes da física do século XIX. Não havia dúvida sobre os fatos, como a gente já viu. Eles foram apoiados por várias outras observações óticas que contavam todas a mesma história. Que a natureza aparentemente não daria nenhuma informação sobre o nosso estado de movimento com relação a um suposto de sistema de referência fundamental. E essa visão das coisas era precisamente a que a maioria dos físicos adotava. O éter, ele existia e o movimento através dele era real, mas os efeitos compensadores, eles estavam em ação, estava em ação, de forma geral, tá? Então, os mecanismos especiais mais famosos foi desenvolvido pelo irlandês o Fitzgerald e pelo holandês o Lorentz, e eles foram desenvolvidos independentemente. Em 1892, para poder explicar o resultado do experimento de Michelson-Morley, uma contenção real de corpos ao longo de uma direção de movimento através do éter. Então, se a contenção é de um fator de raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado, então o deslocamento de franja zero segue diretamente. Isso fica evidente quase por inspeção se a gente considera a situação em que se supõe que os braços do interferômetro de Michelson-Morley estejam ao longo e perpendiculares à direção do movimento da Terra. Os tempos para a luz percorrer seus dois caminhos possíveis já foram derivados. Então a gente já tem as duas equações para tempo de percorrer. Ele percorre cada um dos braços de Michelson-Morley, né? O primeiro tempo, T1, era de 2L1C, dividido por 1 menos V quadrado sobre C quadrado. E o tempo T2 é de 2L2C, a mesa, novamente a mesa, fazer a mesa a funcionar. T2 é 2L2C dividido pela raiz de 1 menos V quadrado. Ok? Então a gente vai supor que uma haste de comprimento normal L0, ela vai preservar o seu movimento se ela se mover transversalmente a ela mesma. Mas ela vai encurtar para L0 vezes a raiz de 1 menos V quadrado sobre C quadrado, se ela se move paralelamente a ela mesma. Tá? Então, a gente vai pegar o experimento de Marley. Lembrando aqui, estamos com o experimento do Michelson-Morley, tá? E se a gente pega esse experimento, a gente vai ter o seguinte: o T1, estou conseguindo fazer a mesa funcionar. É, conectar ela de novo. Sem, sem sucesso. Tem que pausar a gravação. Consegui aqui depois de muito sacrifício. Então, dado isso, né, nosso novo T1, que era 2L1C, né, vezes a condição, né, vai ser
T1 igual a L0, que era o comprimento natural. Vou colocar L1, 0, pode ser? 0. Vezes 1 menos V quadrado. Quadrado. De novo. Elevado a meio. Porque a gente aplicou o fator de dilatação ali, né? E aqui o L2, T2, né? Vai ser simplesmente igual a 0. Ok? Então a gente deveria ter que T1 é igual a 2. Isso está errado, né? Isso está errado. Eu estou confundindo as letras. Isso aqui nem tem dimensão de tempo. Tem dimensão de comprimento. Isso aqui é L1 e L2. Fácil? Então T1 vai ser 2L. Agora sim. 2L0. Cara, isso é muito. 0 sobre C. Dividido por pela raiz, né? 1 menos V quadrado sobre. Ah, isso aqui deu. Por conseguinte, né? T2. 2 2L0 dividido por 1 menos quadrado elevado a meio. Ok? Então, dessa forma, né? Diferença T1 menos T2. T2. T2L menos L dividido elevado a meio. Ok? Então, então, então se o interferômetro ele é girado em 90 graus, né? É, a gente tem que os dois braços, né? Eles trocam, né? Trocam a regra aqui e, e a diferença de tempo é de novo ter o mesmo valor. Essas duas posições são obviamente bastante especiais, mas os cálculos adicionais mostram que uma orientação arbitrária, como por exemplo nessa segunda parte da figura, na letra B, figura, a mesma a diferença de tempo ainda é corretamente dada pela essa equação. Se a gente assumir que para um braço inclinado a componente de comprimento paralela a V encolhe, perdão, e a componente transversal a V permanece inalterada. Então, assim como braço 1, por exemplo, a relação entre 1 na verdade, L1 e o comprimento normal L10, ele é dado relação de L10 quadrado, L10 ao quadrado,
igual a L1 seno θ quadrado mais L1 cosseno θ quadrado dividido por 1 mais. Ok? Isso deveria deve, deve certificar de que essa condição é uma análoga para o braço 2, tá? Então, essa também vai levar essa equação para um valor de. Um valor de... Então, para essa situação, tá? Teorização inteligente, né? Na verdade, muito distinta, mas especialmente ad hoc, né? O Einstein trouxe uma clareza penetrante de perspectiva, o tipo de simplicidade exaltada que pertence ao gênio. Em vez de impor ideias preconcebidas sobre o fato, ele se deixou guiar por um mínimo de dados por uma revisão fundamental das ideias. Foi uma conquista surpreendente, um campo cheio de gigantes intelectuais. No início do seu maravilhoso artigo, qual ele vai. A relatividade especial vai ser traduzida à existência, né, vai ser trazida a enunciado, né? Ele comenta sobre o fato de que o fenômeno como a interação mútua de um ímã e um condutor é apenas um movimento relativo que importa, não movimentos separados, né? Movimento de qualquer um. E ele continua da seguinte forma. Então, exemplos desse tipo juntos, né? A gente tem, portanto, os exemplos juntamente com as tentativas mal sucedidas de descobrir qualquer movimento da Terra em relação ao meio da luz, sugere que os fenômenos da eletrodinâmica, assim como a mecânica, não possuem propriedades correspondentes a ideias de repouso absoluto. Eles sugerem que as mesmas leis da eletrodinâmica e da ótica eles vão ser válidas para todos os sistemas de referência, as quais as equações da mecânica são válidas. Se a gente elevar essa conjectura, é independente do estado do movimento do corpo emissor. Okay? Com essas palavras, o Einstein ele vai proclamar a universalidade de C e a equivalência dos referenciais inerciais para todos os propósitos. Foi um grande desenvolvimento da história das ideias. Hermann Bond, o cosmólogo britânico, ele vai comentar sobre isso de uma forma bem interessante. Se o espírito do princípio da relatividade newtoniana for aplicado, segue-se que as características básicas, a velocidade da luz, deve ser independente do sistema inercial do qual é observada. A afirmação de que é assim é conhecida como a teoria especial, portanto, da relatividade. Assim, a teoria é, em certo sentido, profundamente conservadora. E os princípios que se verificou serem válidos para a dinâmica são declarados válidos para toda a física. A teoria da relatividade é uma consequência necessária de qualquer afirmação de que a unidade da física é essencial. É, a a unidade da física ela vai ser essencial para tanto para ela, né, como para a própria física. Pois seria intolerável que todos os sistemas inerciais fossem equivalentes de um ponto de vista dinâmico, mas distinguíveis por medições óticas. Agora, parece quase inacreditável que a possibilidade de tal discriminação fosse dada como certa no século XIX, mas na época não era fácil ver o que era mais importante, a validade universal do princípio newtoniano das relatividades ou a natureza absoluta do tempo. Então, essa última frase do Bond, ele nos leva ao cerne do pensamento de Einstein. A natureza do tempo era o ponto crucial.
foi necessária a visão de Einstein para perceber que uma análise fundamental desse tipo era necessária. Mas igualmente impressionante foi a convicção de que Einstein, de que todos os fenômenos físicos observáveis devem depender apenas dos movimentos relativos. E antes de seguirmos Einstein, a relatividade especial, como tal, ela vai ser apropriado falar um pouco sobre os princípios da relatividade em geral e sobre o esquema newtoniano que, como Bond aponta, tem muito em comum com a dinâmica mais recente de Einstein. Ok? É, Então, a gente pode se perguntar, né, o que é um princípio de relatividade? E vai ser uma pergunta pertinente, né? Então, o que é um princípio de relatividade? É uma afirmação sobre as leis da natureza, como seriam determinadas por observações feitas em diferentes quadros de referência. A afirmação é feita de forma explícita, baseada na experiência de que existem classes inteiras de sistemas de referência em relação aos quais as leis da física têm precisamente a mesma forma. Então, observadores posicionados nesses diferentes referenciais fazem medições que podem ser diferentes entre si, em si mesmas, mas que levam às mesmas conclusões sobre leis de força, etc. Um princípio de relatividade é uma declaração, uma declaração, em outras palavras, sobre uma falta, né, sobre uma falta é, essencial de privilégios na natureza. Então, ah, a natureza ela não tem direções preferenciais, tempos diferenciais. Ela coloca todo um grupo de quadros de referência em status precisamente equivalente. Bond colocou dessa forma no início de um artigo de revisão sobre a relatividade. É propósito de toda a teoria física descrever de maneira concisa uma ampla variedade de fenômenos. Em muitos casos, se exigirá como parte da teoria uma prescrição para a aplicação da teoria a sistemas em diferentes estados de movimento. Uma prescrição desse tipo, né, um código de tradução, como ele, por assim dizer, geralmente consistirá em um sistema matemático de leis de transformação. E na natureza das leis de transformações, mudar a maioria das quantidades, mas deixar algumas quantidades inalteradas, importante. Esses últimos são chamados de invariantes de transformação a serem para definir seu caráter. Uma declaração física do que são esses invariantes é chamada de princípio de relatividade, e as equações fundamentais de uma teoria geralmente definem o princípio da relatividade aplicável a ela. A relatividade, nesse sentido, já está incorporada na mecânica newtoniana, o que sugere uma importância e um interesse único a serem atribuídos aos referenciais inerciais. Isso é, a todos os referenciais relacionados uns aos outros por algum tipo de constante, por algum tipo de velocidade constante, em que as leis de Galileu da inércia elas funcionam bem. Tá? Então, esse é o nosso princípio de relatividade newtoniana. Né? Então, ele e é a Galileu que a gente deve as primeiras discussões claras dessas questões. No famoso livro em que ele defendeu a visão copernicana do sistema solar como contra a ptolomaica, ele argumentou que o caminho vertical de um objeto em queda não obriga à conclusão de que a Terra é estacionária. Ele deu, por analogia, o exemplo de uma pedra que cai do topo de um mastro de um navio. Esteja o navio em repouso e movendo-se com velocidade constante, a rocha sempre vai cair ao pé do mastro. Assim, uma observação do ponto de impacto convés nada revela sobre o estado de movimento do navio. O caminho medido de uma rocha em queda no referencial em que é liberado do repouso é sempre uma linha reta vertical, seja essa referencial estacionário ou tenha alguma velocidade horizontal constante em relação à Terra. Expresso dessa maneira, o resultado é a personificação do princípio de relatividade, pois contém a afirmação de que é uma certa lei da natureza, a lei da queda livre, e a mesma em todos os referenciais que diferem apenas por algumas velocidades horizontais constantes. Aqui a gente, desde do raciocínio galileano, né, a gente já coloca em xeque algumas questões. Né? Um exemplo intimamente relacionado a uma observação de um e mesmo
e o mesmo objeto caindo de dois referenciais diferentes. Se a gente supor, por exemplo, que uma rocha lançada de um navio em movimento seja observado tanto do navio quanto da terra, então, em um caso, o caminho seria visto como uma linha reta vertical, e no outro caso, como uma parábola. Mas se agora a gente analisar esse movimento com a ajuda da dinâmica de Newton, a gente vai descobrir que, embora os movimentos sejam diferentes, eles fornecem algumas conclusões idênticas sobre a magnitude da aceleração e também sobre as forças sobre a força que causada por ela, né? Que causa essa aceleração. Isso, né, é a relação entre as medidas de um dado movimento e como observado em diferentes referenciais é expressa por um conjunto de equações de transformação. Na mecânica newtoniana, as equações relevantes são nomeadas em homenagem ao Galileu, que primeiro reconheceu os princípios da inércia. Eles relacionam medições de posição, tempo, velocidade e aceleração em um referencial inercial S com as medidas correspondentes feitas em um referencial S', que teve uma velocidade constante v ao longo da direção x em relação a esse S. Então, a gente está tendo um exemplo de movimento com alguma velocidade constante no sentido da direção x. Estamos no regime galileano. Então, a gente não tem nenhuma interferência. Essa velocidade não é absurdamente grande. Né? Está no regime galileano. Tanto as equações de transformação são aquelas bem conhecidas da mecânica. Então, x' é igual a x menos bt. Tá, né? bt. E x, portanto, é x' mais bt. Y' y. T', t. T' é t. O x linha é igual ao x b, né? É... E a x' é a x. Ok? Essas são as equações de transformações galileanas. Né? Então, aqui a gente tira a definição. Né? E, e realmente, né, a gente consegue ver que, é, na verdade, qualquer seguidor de Newton teria considerado as três primeiras equações sozinhas como sendo suficiente para a gente definir a relação entre dois referenciais inerciais em movimento. Não teria sido considerado necessário explicar a relação T' igual a T, porque a noção de tempo, de um tempo universal, ele estava no próprio fundamento da mecânica newtoniana. Tempo absoluto, verdadeiro e matemático de si mesmo, e de sua própria natureza, flui uniformemente, igualmente, sem relação com qualquer coisa externa. Dado esse tempo universal e as três primeiras equações, a relação das medidas de velocidade em diferentes referenciais inerciais é completamente definida, e a medida de uma aceleração é a mesma em todos esses referenciais de mecânica clássica, da mecânica newtoniana, a aceleração invariante. Né? Então a gente vai um pouco mais longe para ver como a declaração de uma lei física de algum tipo é afetada ou não pelo ato de transformá-la em uma referencial diferente. A gente está, então, pronto para considerar as ideias de Einstein mais completamente. Okay? Então, seguimos. Então, a afirmação básica da mecânica newtoniana vai ser F igual a ma. O que a gente quer dizer com uma transformação dessa lei? A menos que tenhamos uma lei de forma explícita, F igual a ma é apenas uma definição de F. Tá? Então, vamos considerar a força fornecida pela interação entre dois corpos. Suponha que seja uma função apenas da sua separação e não
depende das suas velocidades de aceleração. Então, a gente pode colocar força da seguinte maneira. F12 entre o corpo 2 vai ser uma função só da separação. Portanto, x2 menos x1. Ok? Isso é a força que é exercida no corpo 2 pelo corpo 1, né? Essa é a representação. Então, essa equação de movimento do corpo 2, como observada em um referencial inercial S, vai ser dado por f de x2 1 é igual a massa, mas a massa de quem? Do corpo 2, que a gente está observando no corpo 2, vezes a aceleração do corpo 2. Que, com a ajuda das transformações da Galileu, né, essas equações elas podem ser reescritas inteiramente em termos das medições feitas no sistema S'. Então, o valor transformado da força vai ser definido por F12' igual a uma função de x2', tá? Okay? Mas a gente sabe que x2' menos x1' igual a x2 menos pt, né? Menos x1', que é x1 menos vt. Né? Portanto, isso a gente tem simplesmente x2 menos x1. Okay? Portanto, a f 2' é uma função de x2 menos x1. Portanto, ela é a mesma força da, da mais. Mais. Então, ó, se agora a gente voltar agora para o lado direito da então, a transformação galileana nos dá A igual a linha, ok? E na dinâmica newtoniana, a massa inercial m é uma constante. Portanto, m2 é igual a m2'. Portanto, a gente é capaz de escrever que F12', que é simplesmente f de x2, 1, ok? Ou x2', 1', é igual a massa m2' vezes a 2'. Ok? E a gente vê então nesse exemplo, a gente reconhecidamente muito simples, como a lei newtoniana do movimento é inalterada pela transformação galileana. Uma lei mais complicada, né? De força mais complicada, desde que envolva apenas as posições e a velocidade relativa de duas partículas em interação, ele possuiria essa mesma propriedade que a gente vai chamar de invariância. Se, no entanto, a força dependesse da posição e velocidades absolutas, por exemplo, se contivesse termos como x2 ao quadrado e menos x1 ao quadrado, a força da equação a forma da equação de movimento deixaria de ser a mesma em todos os referenciais inerciais. Nada na nossa experiência revelou esse tipo de situação.
que faria as leis da física parecerem ser diferentes no nosso laboratório, em um trem ou um avião, movendo-se a uma velocidade constante. Considere, por exemplo, um simples fenômeno de uma colisão de duas bolas de bilhar. Tá? É um exemplo simples. Tá? E a gente perceberia por vários observadores em diferentes referenciais inerciais. Cada observador ele vai analisar esse mesmo processo de colisão da sua própria perspectiva e registraria dados com posição, velocidade, etc., medida em relação ao seu próprio quadro. Os diferentes conjuntos de dados, em geral, eles não concordam entre si, mas as leis dinâmicas da colisão deduzidas das medições são as mesmas para todos os observadores. Se as leis físicas fossem diferentes para se as leis fossem para um ou mais observadores, isso poderia ser uma pista para a singularidade de certos referenciais. E, portanto, nem todos os referenciais inerciais estariam em pé de igualdade. Essa era a suposição da ótica do século XIX, que um único sistema de referência definido por um éter luminoso realmente existia. Mas vimos algumas das dificuldades e contradições que essa suposição levou. A gente não encontrou nenhuma evidência positiva para a existência dessa tal estrutura, tá? Então ele vai a gente mostra, né, que acabou mostrando que, do ponto de vista experimental, é um absurdo, tá? É um absurdo essa ideia do éter, né? Parece que toda a nossa experiência física é consistente com a equivalência dinâmica de todos os referenciais inerciais. Então, permanece verdadeiro, no entanto, como a gente já viu, que as previsões da mecânica newtoniana não são confirmadas pela experiência se velocidades suficientemente altas estiverem envolvidas. O que deu errado, ou para ser mais positivo, que esquema de coisa nos permitirá encaixar todas essas experiências? Acontece que uma solução pode ser encontrada nos seguintes termos: todos os sistemas referencial são de fato equivalentes sobre todas as condições, mas as leis de movimento e transformações devem ser modificadas. O que devemos agora fazer é, segundo Einstein, substituir a transformação de Galileu por outro conjunto, as transformações de Lorentz-Einstein, que nos permitirão preservar os princípios newtonianos da relatividade e ainda abranger os desvios de comportamento dinâmico newtoniano. Então a gente vai começar com uma reafirmação das ideias básicas do Einstein. Okay? Então, a nova ideia do Einstein, o Einstein trouxe para a física, era muito profunda, mas perfeitamente fácil de entender. Ele apontou que a análise dos movimentos tinha sido baseada em uma abstração, a existência de um tempo universal e absoluto. Ele argumentou que isso era insustentável e que, por uma questão de princípios fundamental, a justificativa para um conceito físico reside exclusivamente em uma relação clara e inequívoca com o fato de todos os seus experimentos, quando se trata de fazer medições, trata-se de observações feitas com dispositivos físicos reais. A gente vai chamar isso de relógio aqui, a gente pode dar alguns exemplos. Um relógio mecânico, um relógio com mola, escapamento, engrenagem, a Terra girando, um feixe de moléculas de amônica em um maser, um cristal de quartzo, um grupo de partículas radioativas ou o próprio pulso. Então, a gente precisa olhar algum tipo de fenômeno periódico para a gente conseguir descrever esse tempo. Se quisermos descrever quantitativamente o movimento de um corpo, a gente deve ser capaz de fornecer suas coordenadas como uma função do tempo. Então, o que isso envolve? Novamente, a gente pode citar o artigo de Einstein de 1905, que expõe o caso melhor do que qualquer paráfrase. Devemos levar em conta que todos os nossos julgamentos nos quais os tempos desempenham um papel são sempre julgamentos de eventos simultâneos. Se, por exemplo, eu disser aquele trem chega aqui às 7 horas, quer dizer algo assim: o ponteiro pequeno do meu relógio aponta para 7 e as chegadas do trem são eventos simultâneos. Isso parece simples, quase trivial, mas então Einstein passa a apontar que surge um problema se, como na descrição do movimento de um corpo,
quisemos estabelecer uma relação de tempo entre eventos que ocorrem em lugares diferentes. Então, suponha, por exemplo, que a gente deseja medir a velocidade de um corpo. Notamos sua posição t no tempo 1, sua posição t2, então t1 vai ser no tempo 1, é, posição R1, na verdade, vai ser a posição no tempo t1, e R2 vai ser a posição no tempo t2. Então, a gente pode descrever a velocidade velocidade como vetor mesmo, né? Então, vetor velocidade como sendo R2 de 1 dividido por T2. Então, ok? Mas em termos da análise de Einstein, isso significa que a gente precisa fazer uso de um relógio marcando T1, que seja simultâneo à chegada do corpo R1, e outro relógio marcando T2, que seja simultâneo à chegada do corpo R2. E seja qual for o método particular da medição que a gente vai usar, nossas observações não têm significado, a menos que também possamos definir o que queremos dizer ao mesmo tempo em dois lugares diferentes. Se pudéssemos transmitir informações a uma velocidade infinita, a gente não teria problema, mas isso não pode fazer. A gente não pode fazer. Em vez disso, a gente aproveita a velocidade grande, né? Mais finita, tá? A gente vai escolher uma velocidade finita e grande, tá? De um sinal eletromagnético no vácuo, com o meio de relacionar a medição e tempo em diferentes lugares. E esse era o argumento do Einstein e funcionava mais ou menos da seguinte maneira. A gente vai supor que a gente tem estações de observações em dois lugares diferentes, A e B. Um relógio em A pode registrar as diferenças de tempo entre um evento que ocorre nas imediações de A. Da mesma forma, um relógio em B pode registrar os horários do evento que ocorre na vizinhança imediata de B. A gente tem, portanto, um tempo A e um tempo B. Para estabelecer um tempo comum para A e B juntos, a gente diz por uma questão de dedicação, não, de definição, que o tempo necessário para um sinal de luz viajar de A e B é igual ao tempo necessário para o sinal de luz viajar de B para A. Assim, se um sinal de luz começa em A, em T igual a zero, ele é refletido por um espelho em B, e quando volta em A, em T igual a T0, ele. Então, o tempo em que o sinal atinge B vai ser definido como sendo T0 sobre 2. Tá? Isso, isso nos dá um procedimento específico para sincronizar relógio que está em lugares diferentes. Um corolário que vai definir dessa definição da relação da medição de tempo em diferentes lugares é que, novamente, como uma questão de definição, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as circunstâncias. O Einstein incorporou essa afirmação em a sua formulação original da teoria da relatividade restrita. E a sua teoria baseia-se inteiramente, de fato, nos dois postulados. Nos dois postulados importantes. Primeiro postulado: todos os sistemas referenciais, então, todos os sistemas referenciais inerciais são equivalentes com relação a todas as leis físicas. E o segundo é que a velocidade da luz no espaço vazio sempre tem o mesmo valor c. É muito notável que toda uma nova dinâmica possa ser baseada em duas dessas breves declarações. Apenas uma mente extraordinária pode ter discernido essa possibilidade. O segundo postulado de Einstein, da universalidade de C, ele foi uma inovação dramática. Tá? Ele foi enquadrado de uma forma que parece negar a possibilidade de qualquer verificação experimental independente. Argumentou também, porém, que essa característica essencial da relatividade especial pode de fato ser baseada em evidências observacionais. Muitas delas, no entanto, não disponíveis até muito tempo depois de Einstein ter desenvolvido a sua teoria.
Então a gente vai comentar brevemente alguns aspectos desse ponto de vista em termos dos experimentos específicos. Então, primeiro é o experimento do Michelson-Morley, né? Então, nesse experimento, o interferômetro de Michelson foi feito com braços de igual comprimento, nenhum deslocamento de franja ocorreu quando o aparelho foi girado em 360 graus. Uma operação, né, que levou apenas alguns minutos, tempo durante o qual o estado de movimento do laboratório não mudou significativamente. Esse resultado nulo é consistente com as proposições que a velocidade da luz é a mesma em todas as direções em relação ao referencial, algum movimento arbitrário, mas desconhecido através do espaço. O experimento de Kennedy-Thorndike, tá? Em 1932, o Kennedy e o Thorndike, ele vai realizar um experimento muito semelhante aos experimentos do Michelson-Morley, mas ele diferiu dele em dois aspectos significativos. O primeiro, os braços dos interferômetros foram feitos de diferentes comprimentos. A diferença era de cerca de 16 centímetros, tão grande quanto era compatível com a observação de franjas de interferência de boa qualidade. Manda na estabilidade mecânica e constância do aparelho. Então, não foram encontrados deslocamentos marginais associados às mudanças diurnas ou sazonais de movimento do laboratório. Se interpretamos o experimento de Michelson-Morley como fizemos aqui, então pode ser o resultado nulo do experimento de Kennedy-Thorndike pode ser interpretado como uma evidência de que o tempo para o referencial do laboratório na verdade, evidencia que o tempo para a luz percorrer a distância entre dois módulo de L2 menos L1 no braço mais longo de interferômetro é o mesmo em referenciais com velocidades bastante diferentes. Pode-se notar estritamente aqui é, que se a contradição, a hipótese fosse contradita, né? Se a hipótese da contração fosse adotada como uma explicação do resultado de Michelson-Morley, ele não explicaria o experimento de Kennedy-Thorndike. Se a gente se referir às equações que incorporam uma contração de Lorentz e Fitzgerald, a diferença de tempo calculada a partir da hipótese do vento etéreo ainda muda se a velocidade v muda, exceto no caso essencial de L10 igual a L20. Isso carrega isso carrega a sua própria implicação que as nossas medidas de tempo, bem como de distância, precisa ser modificada. E a luz como uma fonte em movimento. Então, nesse é uma característica essencial do segundo postulado de Einstein, que a velocidade com que o sinal da luz se afasta de um determinado fonte é totalmente independente do movimento da fonte. Então, na nossa primeira discussões do experimento de Michelson-Morley, a gente começou, tá? A gente afirmou que era realmente o caso. Por muito tempo acreditou-se que isso era comprovado por observações da luz de estrelas binárias próximas. Os dois membros de qualquer sistema binário têm grandes velocidades relativas. Quando uma estrela tem um componente de velocidade em direção à Terra, a outra vai estar se afastando. Argumentou-se que se essas velocidades fossem combinadas com a luz emitida, o movimento aparente das estrelas poderiam ser distorcidas, né, longe das órbitas newtonianas exigidas pelas leis da gravitação. Não foram observadas essas distorções. Tem sido argumentado mais recentemente, no entanto, que uma vez que esses sistemas estelares binários são geralmente cercados por nuvens de gás que absorvem então reirradiação, a luz de estrelas e velocidade da luz que atravessa o espaço interestelar,
pode, em qualquer caso, ser independente de qualquer possível influência das fontes originais em movimento. Tá? Então, subsequentemente, no entanto, experimentos foram feitos com fontes terrestres de radiação em movimento rápido que verificam esse aspecto do segundo postulado de Einstein de maneira convincente. Em um desses experimentos feito com fótons de altas energias, não com luz visível, a fonte consistia em partículas instáveis, mesons, nêutrons, viajando a 99,975% da velocidade da luz. A velocidade medida dos fótons emitidos para frente em relação a esse movimento foi de 2,9977, tá? Mais ou menos 0,0004 vezes 10 a oitavas metros por segundo. Tá? Então, a gente pode ver que isso está em excelente concordância com os melhores valores obtidos de C para fontes estacionárias. Tá? Mais à frente, a gente pode discutir com mais detalhes a radiação de fontes móveis em conexão com a lei relativística da adição de velocidades e fenômenos relacionados. Como uma consequência imediata das prescrições do Einstein, né, para organizar relógios em locais diferentes, é que a simultaneidade é relativa e não absoluta. Então, como que isso se segue? A gente vai supor que a gente tem três pontos de observações, A, B e C, e eles estejam igualmente espaçadas ao longo do eixo X de um referencial inercial S, no qual vão estar todos em repouso. Podemos construir um sistema para coordenadas xt simples, no qual uh, a gente desenha linhas do mundo para usar a fraseologia aceita, mostrando o desenvolvimento do sistema no espaço e no tempo. Então, tem isso aqui. Vai ter um diagrama de espaço-tempo. Isso aqui. Esse. Então, olhamos para a figura A, primeira figura. Então, essas linhas de mundo, tá? World line, a linha global de qualquer partícula dada, é apenas um gráfico da sua posição em função de tempo. Ele fornece uma imagem completa da história da partícula conforme observada dentro de um determinado quadro de referência. As linhas globais de A, B e C são, obviamente, apenas linhas verticais paralelas aos eixos, tá? Aos eixos X, correspondentes a X igual a uma constante. Se a gente supor que um sinal de luz ou rádio seja enviado de B até T, não, de B, perdão, em T igual a zero, ele viaja na mesma velocidade C para frente e para trás. Né? Então, depende do caminho, né? É, ao longo do eixo X, uma afirmação que incorpora a universalidade de C. Esse sinal vai ser descrito por duas linhas inclinadas. X, que vai ser xb mais ou menos ct. Né? A chegada dos sinais nas posições de A e C é então dadas pelas interseções A1, C1, A1, C1. Né? É, e simultaneamente a, e a simultaneidade nas posições de A e C vai ser definida por A1, C1. Paralela ao eixo X, que une uma série de pontos possuindo o mesmo valor de T. Mas agora, a gente vai supor que A e B e C, como estando em repouso nesse sistema inercial S', que ele está se movendo em relação a S, a uma velocidade V ao longo da direção X. Portanto, a gente está nessa figura B. As linhas mundiais de V, de A, B e C, elas estão agora inclinadas, como a gente está mostrando. Um sinal enviado de B
em t igual a zero é de novo descrito em S pelas linhas x igual a xb mais ou menos ct. E, e a chegada do sinal nas posições de A e C é agora dada pelas interseções A1' e C1'. Esses claramente não são simultâneos para S, porque a linha A1', C1', manifestamente não é paralela ao eixo X. Ou, para ser mais concreto, o sinal atinge A antes de atingir C, porque como observado em S, A está correndo para encontrar o pulso de sinal enquanto C está se movendo nele. Mas nós exigimos que B esteja no meio do caminho entre A e C em S', assim como em S. Tá? Então, se a gente aceita a universalidade de C e a equivalência de referenciais inerciais exigidos, né, a gente exige que A1' e C1' representem eventualmente eventos simultâneos em S. O evento de um ponto um ponto de partida na teoria da relatividade é completamente, do ponto de vista dele, completamente caracterizado por suas coordenadas de espaço e tempo de um dado referencial. Nosso julgamento de simultaneidade é uma função do quadro de referência particular que a gente está usando. É natural perguntar por que a gente deve basear essas definições de simultaneidade na velocidade c, em particular, e não em qualquer outra velocidade de sinais possíveis. A resposta mais simples para isso é apontar para a óbvia singularidade de c, não apenas como velocidade da luz, mas como velocidade máxima em toda a dinâmica. Uma resposta mais convincente, pelo menos a longo prazo, é que essa escolha realmente tem como consequência que todas as leis físicas conhecidas têm a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Na, Nessa discussão, a gente demonstra de forma qualitativa a relatividade da simultaneidade. O nosso próximo passo ele precisa ser desenvolver os aspectos quantitativos das medidas de tempo e espaço de acordo com a relatividade especial. Então, agora a gente vai pegar um outro tipo de outro diagrama. Tem aqui. Isso. Ok? Então a gente vai olhar para cá. E esse aqui vai descrever os nossos eventos aqui. Aqui essa figura ela vai representar a operação de definição de simultaneidade nas estações A e C, que se movem com velocidade v em relação ao referencial inercial S. A gente já discutiu esse diagrama na figura anterior, mas agora a gente vai adicionar linhas para representar o eixo de coordenadas de referência S', no qual A e C, né, A e C, eles estão em repouso. Tá? Como a gente tem a gente consegue isso, né? Como que a gente fez isso? O eixo T' é facilmente descrito, tá? Ele é uma linha, x igual a zero, ou seja, a linha mundial da origem de S', e como o referencial S' tem uma velocidade v ao longo da direção x em relação a S, a posição dessa origem é descrita em S pela equação x igual a vt. Se as origens de S e S' coincidem no tempo igual a zero. E quanto ao eixo x', né? Esse é a reta que conecta todos os pontos paralela ao eixo x. O eixo x. É. Não, perdão. Então, conecta todos os pontos correspondentes a t' igual a zero. Então, qualquer linha na forma t' igual a zero, não, t' igual a uma constante, é paralela a esse eixo x'. Mas a linha 1, C'1 é exatamente essa linha, já que a linha 1 e C'1 são eventos pelos quais a simultaneidade em S' é definida.
Portanto, se a gente construir os eixos x' traçando uma linha paralela de A' a C', e por conveniência fazemos com ela porque ela passe pela origem, né? Que é assim descrito tanto por x igual a zero, t igual a zero, e por x' igual a zero. Né? A não coincidência dos eixos de x e x' não implica, né? É claro, qualquer inclinação geométrica de um em relação ao outro. É uma inclinação puramente formal no espaço abstrato construído a partir das coordenadas x e t. Agora, esse tipo de diagrama mostra para nós uma característica fundamental das transformações cinemáticas da relatividade restrita. A gente pode pegar um outro diagrama, grande demais. Esse aqui aqui nessa figura, qualquer ponto P no plano do diagrama vai representar o que é chamado de um evento pontual, um ponto de evento, tá? Que pode ser caracterizado alternativamente pelos valores de x e ou x' e t', né? Ou x e t, ou x' e t'. E nossa construção implica que x e t são funções lineares de x' e t'. Essa linearidade é uma propriedade fundamental das equações de transformação. Se eles não tivessem essa forma, um movimento registrado como movimento em velocidade constante ao longo de uma linha reta em um quadro que a gente pode chamar S, não seria não pode ser registrado um movimento retilíneo uniforme em S'. Isso, portanto, entraria em conflito com as leis da inércia de Galileu e com nossa condição dinâmica básica de que todos os referenciais inerciais são equivalentes. Então, a simetria implica nos princípios da, da relatividade significa que a forma das relações deve ser a seguinte: x, x é igual a não, não consegui fazer ela funcionar. X é igual a ax linha mais bt linha, ok? Então, dessa forma, né, x', onde x' é igual a x menos bt, tá? É isso. Então, essas são as configurações, tá? É, essas são as, esses são montados de forma a se assemelhar tanto quanto possível às transformações de Galileu. A qual certamente ele precisa ser reduzido para valores suficientemente pequenos de velocidade v de S' em relação a S. O movimento da origem de S medido em S' é definido colocando x igual a zero no começo dessas equações. Tá? Da mesma forma, o movimento da origem de S', conforme medido em S, definido colocando x' igual a zero na segunda equação. As velocidades iguais e opostas em magnitudes v, né? E isso vai nos dar a condição de que B sobre A igual a V. Ok? B sobre A igual a V. Em seguida, a gente considera essa descrição de acordo com S e S', tá?
de, de um sinal de luz viajando em uma direção positiva de x. Então, seja os sinais originando em zero, tá? Na origem, é então descrito pelas equações muito simples em S e S', respectivamente, que x é igual a ct. Então, x é igual a ct, x' igual a ct'. Tá? Então, se a gente substituir essas expressões particulares para x e x' nas equações anteriores, a gente vai conseguir o seguinte: ct é igual a vezes. Desculpa. A, AC mais AC mais B vezes T. Né? Eu falei C, escrevi X. C, B vezes T. É, T', né? E CT' é igual a AC menos B vezes T. Então, se a gente elimina T e T' nessas últimas duas equações, e a gente usar a condição de que B é igual a V, então a gente encontra que C quadrado C quadrado é igual a A quadrado vezes C quadrado menos V quadrado. Ok? Portanto, A é igual a 1 sobre um menos V quadrado sobre C quadrado mais. Ok? Isso pode ser notado que o coeficiente A é precisamente o fator lambda, o gama V, que a gente ele veio da nossa análise de dinâmica no começo da discussão de cinemática relativística. A gente pode então reescrever essas segundas equações explicitamente na forma x igual x igual a 1 vezes x' menos vt'. Isso é gama x' mais vt'. É mais, né? É mais. E, portanto, x' x', outra mesa. Bom, de novo eu vou ter que pausar. Fazer